Bom dia, alunos queridos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou com saudades das nossas aulas, das nossas brincadeiras, das nossas dinâmicas, mas vamos lá, aqui vamos tentar ficar um pouquinho mais próximos através de uma telinha, mas sempre com a mesma qualidade de ensino. Então a nossa revisão hoje é da revisão da aula 1 da disciplina Evolução do Pensamento Administrativo. E vamos falar sobre os nossos três grandes mestres da administração: Fayol, Ford e Taylor. Então vamos começar por Taylor, nós vamos começar falando onde os princípios que ele deixou pra gente e que por mais que tenha passado mais de um século, ainda é muito viável usar esses princípios de Taylor, principalmente quando se fala em planejamento. Ele nos ensinou que tudo que é deixado para ser feito com planejamento, o resultado fica muito melhor. Então, deixar aquela maneira de fazer as coisas por fazer, ou simplesmente ir trabalhando como se não soubesse o que estava sendo feito, ou qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, ele falou que não, que através de estudos científicos ele comprovou que o planejamento sim traz muito mais resultados para dentro da organização. E simplesmente ele faz com que dobre, até triplique, né, a evolução desse trabalho. Outro conceito de Taylor foi a seleção e o preparo. Então o que ele nos ensinou com isso? Foi com que a gente estivesse atento às aptidões do trabalhador, que fosse selecionado cada trabalhador e deixasse ele preparado, fizesse uma especialização para que cada um tivesse mais aptidão naquele serviço para ser executado. Com isso, as pessoas ganhariam força de trabalho e um trabalho de mais qualidade com menos tempo. Traria mais eficácia para esse trabalho. Outro princípio de Taylor foi o controle. Ele também nos ensinou que tudo precisa ser controlado. Então, além do planejamento e da qualificação do trabalhador, precisa também se qualificar de uma pessoa, como hoje a gente pode dizer um gerente, um supervisor, que possa controlar tudo que tenha sido feito e executado, para que isso sim consiga trazer o resultado para dentro da empresa. E por último, a sua execução. Se tudo está saindo dentro do que foi planejado, se precisa de alguma outra mudança, se como as divisões e as especializações que foram transferidas aos trabalhadores estão dando certo. Por exemplo, eu gosto de usar um exemplo de uma fábrica de camisas. Então, alguns trabalhadores tinham mais aptidão para fazer cortes no tecido, outros já para costura, outros já tinham mais aptidão para colocar botões. Então, com isso, ele conseguiu trazer mais qualidade no serviço e mais produtividade. Isso foi Frederick Taylor que nos trouxe e é adequado até hoje. Claro que algumas precisam ser mais elaboradas e repensadas, mas dentro desses fundamentos a gente vê como esses mestres ainda são atuais nos planejamentos da empresa até hoje, no caso. Né? As condições de trabalho para Taylor também sempre foi uma questão muito importante. Então, trazendo um conforto para o trabalhador, trazendo uma iluminação adequada, um espaço adequado, uma ventilação adequada. Então, Taylor ele foi muito inovador, tirando aqueles trabalhadores que trabalhavam de forma inadequada naquelas fábricas apertadas, né, ou sem a menor condição de trabalho mesmo. Eles eram submetidos a cargas horárias muito grandes e sem até saber o que estavam fazendo. E o Taylor veio para mudar isso. Ele fez muitos estudos científicos e sim conseguiu mudar tudo isso, e alguns trabalhadores conseguiram até dobrar os seus salários porque a sua produtividade aumentou muito. Então, Taylor hoje foi um dos mestres, né? Ele é um dos mestres da administração e vai continuar sendo. A gente sempre tem que usar esses mestres da administração como exemplo. O que eles trouxeram para a gente há um século atrás e o que é possível ser recolocado dentro das empresas hoje. E eu digo para vocês que Taylor, sim, a gente consegue adequar muitas ideias dele, muitos conceitos, estudos que mostram que
traz mais resultado a partir do momento, a palavra-chave de Taylor é planejamento. Então, planejamento, especialização dos trabalhadores, condições de trabalho, fadiga humana. O trabalhador tem que ter um horário, um tempo determinado de trabalho para aquela função, para que ele não traga essa fadiga humana. Vejam bem, naquela época era normal que o trabalhador simplesmente trabalhasse 15, 14, 15 horas, até 16 horas por dia. Imagina como ficava esse ser humano, né, esse trabalhador, porque depois de 8 horas, 10 horas, 12 horas de trabalho, a gente já precisa de um descanso. Então Taylor veio, por meio de muitos experimentos científicos, trazer esses conceitos para a gente. Vamos para o nosso segundo mestre, então, Ford. Ford criou a nossa grande primeira linha de produção em massa. Quem não conhece os carros Ford, né? Ele trouxe a ideia de produção em linha, de produção em massa, a ideia de intensificação, que tudo que poderia ser produzido em massa traria mais resultado. E também produtividade numa escala muito maior e economicidade. Ou palavrinha difícil, né? Mas vamos tentar lá. Economicidade. O que é isso? Essa palavra economicidade, ela nos diz sobre ter um estoque reduzido. Então, para Ford, ele pensou e ele fez esse teste nas próprias empresas Ford, abrindo filiais em diversas cidades da região onde ele trabalhava nos Estados Unidos, para que as pessoas tivessem fácil acesso às peças de reposição, né, que eles tivessem mais economia e não precisasse ter tanto estoque à disposição desses trabalhadores, para que isso conseguisse trazer uma linha de produção muito maior. Então Ford foi o grande mestre da produção em massa, da produção em linha, uma série de linhas. Então hoje, sempre quando se pensa, principalmente no setor da indústria, se usa os princípios de Ford, ok? Vamos então para Fayol. Fayol e seus 14 princípios. Eu vou acompanhar aqui junto com vocês o material que foi usado na sala, porque eu acredito que vai ficar mais fácil da gente estudar todos juntos e vamos ficar um pouco mais próximos também. Então, o primeiro princípio das 14 divisões dele foi a divisão do trabalho. Ele usou aquele princípio de Fayol, falou, não, a gente vai começar agora a mudar e cada trabalhador vai ter o seu trabalho específico. Um vai fazer uma função, uma determinada função, e o outro outra. Com isso, ele conseguiu mais produtividade. A segunda foi a autoridade e responsabilidade. Isso se pressupõe aos gerentes, né? Aos gerentes, aos supervisores. Como que eles poderiam controlar esses trabalhadores e como que eles poderiam trazer mais resultados a partir do momento de controle, ok? Terceiro princípio de Fayol, a disciplina de tomar expectativas claras e punir as violações. O que significa isso? Significa que a partir desse conceito começou a se falar de horário, começou a se falar de metas. Então, e o que é punir isso? Ele não levava ninguém lá para senzala, nem nada disso. Não é nada disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que as pessoas teriam ali as suas metas, as suas produções controladas, e quem fizesse mais ganharia mais. E quem fizesse menos ou seria substituído ou seria alertado para que melhorasse. Ok? A quarta é a unidade de comando. Unidade de comando é um princípio onde deixa muito claro quem é que está no comando daquela atividade e a quem o trabalhador precisa se reportar. Então, quando a gente fala de unidade de comando, nós pensamos ali ou no dono da empresa, ou no gerente, ou no supervisor. Então, isso faz com que os trabalhadores entendam que vai ter sim uma pessoa na unidade de comando e que essa pessoa vai conseguir trazer com isso a qualidade que é necessária para a execução daquela tarefa. E vai estar sim criando uma autoridade entre eles para que eles possam
trabalhar de forma mais adequada. A quinta é a unidade de direção, onde os esforços dos comandados devem ser planejados junto com os objetivos da empresa. Então, essa unidade de direção, a gente costuma, eu particularmente, costumo aferir com as diretrizes da empresa. Será que aonde eu estou indo, será que o que eu estou pedindo para ser feito, né, a minha linha de produção confere realmente com as diretrizes que eu experimentei para minha empresa, que eu selecionei para minha empresa? Então, essas diretrizes a gente precisa deixar muito claro para que a gente saiba se está no caminho certo ou não. A sexta é subordinação. Cada um precisa saber qual é o seu papel dentro da organização, qual é o seu papel dentro daquela empresa e o que os outros podem esperar do seu trabalho, da sua execução do seu trabalho. Então, se eu sou subordinada a um diretor, o que o meu diretor precisa de mim? O que eu preciso entregar? Qual vai ser o meu resultado? E assim sucessivamente. O pessoal que trabalha no chão de fábrica normalmente seria em produção. Os supervisores precisam realmente trazer uma entrega de resultados para os seus diretores em questão de metas, em questão de tempos, se tudo que foi previsto foi realmente conseguido alcançar dentro daquela subordinação. Então, isso nada mais é do que hierarquia. A centralização, o único comando, né? A gente tem, eu gosto muito de usar aquele ditado popular, né? É muito índio, é muito chefe para pouco índio. Então a gente precisa saber a quem se reportar. Então ali não seria a ideia de Fayol não seria que todo mundo fizesse tudo e que as pessoas não soubessem a quem se reportar. Essa unidade de comando precisava ser centralizada dentro da empresa. E todo mundo precisava saber quem que realmente mandava e qual seria ali a quem se reportar a cada problema adequado. Então, se fosse a horário, se fosse a trabalho, se fosse a execução de uma tarefa específica, manuseio de alguma ferramenta. Então, essa unidade de comando, ela sempre tem o norteamento de deixar muito claro quais são as diretrizes da empresa, ok? A ordem, o nosso tópico 10, a ordem seria de que as tarefas fossem cumpridas, né, de maneira correta. Então, usando as matérias-primas, as ferramentas, o local está sempre adequado para que a ordem seja mantida no local de trabalho. Então, isso também foi um dos princípios de Fayol. A número 11, a equidade. A equidade nada mais é do que a disciplina justa entre um e outro. Então, eu não posso ter mais benefícios do que um outro trabalhador com a mesma função e o mesmo rendimento que o meu. Então, a equidade mantém todo mundo no mesmo nível dentro de cada setor. Por mais que a empresa tivesse várias hierarquias, vários níveis, eu preciso manter a equidade para que todos se sintam justos, né? Justos e acordados, como falamos hoje. Então, para que a gente consiga manter realmente o senso de justiça. Se eu faço o mesmo trabalho que você, então é justo que eu ganhe o mesmo salário que você, ok? A estabilidade é o nosso princípio número 12, estabilidade de pessoal. O que Fayol nos dizia, nos ensinou com isso? Que até hoje a rotatividade não é um bom processo para a empresa. Eu preciso reter talentos, eu preciso trazer uma estabilidade para o meu pessoal. Isso é uma mão de via dupla, né? Os trabalhadores precisam se sentir seguros aonde eles estão trabalhando e, por outro lado, a empresa também precisa saber que o trabalhador está sim fazendo o seu melhor e não tendo que ter substituições no meio do caminho, porque isso, além de sair caro para a empresa, isso demanda tempo e recurso financeiro. Então, essa estabilidade, vejam como esses mestres até hoje, eles têm muitos princípios muito atuais, né? Muitos que a gente precisa usar até hoje para que a gente consiga um bom resultado dentro da empresa.
O 13º, o número 13, seria iniciativa. A iniciativa é criar a proatividade. Veja como uma pessoa que trabalhava, que fez estudos há 100 anos atrás, já teve essa ideia tão longeva, né, de falar assim, olha, eu preciso realmente trazer para o conceito para a minha equipe que eles precisam sim se especializar, mas eles precisam ter uma iniciativa, eles precisam ter uma proatividade, eles precisam querer aprender mais, querer subir de cargo. Então isso foi um dos princípios muito marcantes dessa época. E por último, a união de equipe, né? A união, o espírito de equipe, a união de todos os trabalhadores, que também é um assunto muito atual hoje. Então, esses 14 princípios de Fayol são realmente muito atuais, claro que alguns com alguns acertos, alguns ajustes, mas que fizeram desses 3 mestres da administração exemplos até hoje. Então, eu espero que vocês tenham lembrado um pouquinho da nossa aula e que esse vídeo tenha ajudado a conseguir que vocês revejam um pouquinho dessa matéria e relembrar um pouquinho desses princípios todos tão importantes para a administração. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.